As pessoas acham, né, que realmente a gente vive do outro lado quando morre, né? Mas não, eu acho que não, isso não é verdade. Para mim, morreu, acabou. Você pode até ficar do outro lado por enquanto, como eu sempre falo, por enquanto. Existe um tempo limitado, vai depender de várias coisas. Eles chamam de mérito, né, do outro lado. De triagem, você vai passar por triagem, vai passar por avaliação. É como aqui também, tudo cheio de burocracia, entendeu? Então, o seu perispírito, a sua consciência vai embora. O seu perispírito, que é o eu, que é apegado com o seu, a sua personagem, né, Maria José, ela vai com o perispírito. Ela fica do outro lado por enquanto apenas, ok? Só por enquanto. E depois deles avaliar, você passar por triagem, o que vai acontecer é que eles vão te levar para outro lugar, vão levar aquele perispírito para outro lugar e irão tirar o que é necessário de você, tirar o átomos necessário e o outro eles vão destruir com laser, porque eu já vi um ser todo branco, né, uniforme, com uma laser atrás de uma árvore e ele estava enviando raio laser para destruir perispíritos naquele kingdom, naquele reino, ok? Então, isso que vai acontecer, porque eu falo isso? Porque aqueles que dizem que a gente vai viver do outro lado, eu pergunto a você, você pode ou pôde falar com seu ente querido que já se foi? Você pôde? Você teve essa possibilidade? Se a sua resposta for não, é porque você não pode por muito tempo. Eu tive, mas foi temporário, por enquanto. Assim que eles morrem, que nós morremos, a gente pode sim. Tem anfinícia de silêncio, que é negócio ainda não resolvido, coisas não resolvidas. Aí você vem para resolver alguma coisa, ou tentar, né? Como a minha mãe, ela desvendou alguma coisa. Ela morreu em 2008, em 2010 eu resolvi um dilema, ok? Quando ela veio, eu soube que era a minha mãe, o espírito da minha mãe que veio desvendar isso. E depois disto, acaba tudo. Depois daqueles períodos, máximo 2 anos, eu vou falar uma coisa, por que você só dura do outro lado? Ou você, quando é enterrado, você fica lá naquele ossuário, não sei o que é aquilo, que ele coloca cimento, coloca o corpo lá, e depois de 2 ou 1 ano, às vezes é 1 ano, 1 a 2, 12 a 24 meses, eles desenterram e os entes queridos têm que vir buscar os ossos. Por que eles fazem isto? Porque esse é o período em que o morto ainda vaga por aqui e vive entre mundos paralelos. Aqui um pé aqui, metaforicamente falando, um pé aqui e um pé lá. Entendeu? Depois desse período, o perispírito vai ser chamado para triagem. E é lá que eles vão ser avaliados e destruídos. Totalmente destruído. As lembranças deles serão deletadas, a memória, o software removido e game over para você. Ok? Game over. Vai ficar apenas umas memórias
resquícios de memórias deletadas. Só isto. Então, até você jurar que você pode falar como o seu ente querido até agora, depois de 10, 20 anos, hoje em dia, você não pode dizer que eles vivem. O meu irmão, ele ficou por aqui mais ou menos, vagou por aqui há muito tempo, desde 73 até 70 e até 82 por aí. Foi muito longo, coitado, viveu por aqui, muito. A última vez que eu vi foi em 83. Dessa vez eu estava do outro lado. Eu fui visitá-lo lá, entendeu? E depois disso não mais eu vi, acho que ele foi destruído. Ele foi destruído. Ele estava dentro de uma jaula, eu vi ele dentro de uma jaula. Os religionistas iriam rir de mim, mas isso acontece. Deixa até eles morrer para ver. Quando eu falei para esses idiotas aqui, eles riram da minha cara. Mas isso acontece. E como acontece? Então, depois disso ele foi destruído, não mais eu vi meu irmão. E isso foi lá atrás. E de tempo em tempo, eles modificam ou amendam, né? Faz amendamentos das leis astrais. Então, numa dessas leis, eles mudaram o código de regra do astral, ok? E da quarta dimensão. E hoje em dia, os espíritos que ficam perambulando são logo facilmente capturados. Não precisa ir Ghostbuster por aí, fingindo ser o poderoso, mandando os espíritos para fora, com a ajuda do mentores, isso aqui, isso é neurose. Não existe isso, entendeu? Não existe. Isso é neurose. Porque os espíritos mesmo são capturados e são levados para outro lado para passar por triagem. E lá mesmo eles são destruídos, deletados e usados como criogenia. Só uma parte deles serão usados para criogenia, entendeu? Só uma parte. Então, até você provar que você realmente pode e lida com seus entes queridos que morreram mais ou menos 2 anos a mais. Então você não pode dizer que a gente vive do outro lado, porque não vive. Isso não é verdade. Nós estamos destruídos, sim. Nós precisamos desse perispírito só para acoplar com o corpo do carbono, né? Carbônico corpo, que é isso aqui, matéria mais densa. Quando a nossa férias aqui já acabou, a nossa missão, nosso inferno aqui, ou nosso paraíso para alguns, terminado, a gente vai embora. A gente passa por triagem. Alguns, se eles veem que você serve para alguma coisa, vão ser escolhidos sim como mentores, outros não, outros vão ser destruídos, para fazer novamente criogenia, para fazer novos corpos astrais, ok? Os átomos são reciclados. Como nosso corpo, se não for cremado, e mesmo quando for cremado, será reciclado. Porque mesmo cremado ainda serve como adubo para a terra. Mesmo de queimado, esse corpo aqui, ele serve. Ok? Então é isso. Não existe muito mistério sobre a morte. Aqueles que vagam por aqui são espíritos que não têm consciência. Geralmente são criações do umbral. Eles usam restos
de perispíritos humanos e não humanos para fazer o que vocês chamam de né, aquele nome de demons, ok? Para servir um propósito, entendeu? Mas dizer que tem, isso aqui se chama de fantasma, fantasmas são os de, ou os elementares também fazem parte da quarta dimensão, e eles fazem parte da natureza. Eles também são, eles podem ser confundidos também com fantasma, mas eles não são fantasmas, eles são distintos, eles são diferentes, ok? Alguns já existiam aqui no tempo, desde o tempo da Pangeia. Então, não tem muito segredo sobre isso. O umbral existe, sim existe, mas a gente não vai ficar lá para sempre, não é verdade, nem tampouco no inferno. Não é verdade. Para mim, tudo isso é uma ilusão. Por que é uma ilusão? Porque a gente vem aqui com um corpo, uma personalidade, um avatar. A gente dá tempo e a gente vai embora. E a gente se acaba. E do daste dos átomos nós viemos, para os átomos nós voltaremos. Ok? Não somos nada. Nada, nada. Infelizmente, os nossos entes queridos já se foram. Eu vi as minhas irmãs, meus irmãos, minha mãe, menos meu pai. Mas isso foi no passado, eu acho que eles já se foram. Alguns vão para outros planetas, ficam lá, não podem mais vir aqui. Ou alguns são destruídos. Alguns permanecem no umbral. Alguns vão para o fundo do umbral. Alguns são reciclados. Alguns voltam com a memória toda apagada. Outras ainda vêm com resquício de memórias. E até a reencarnação não é verdade, porque a gente não vem inteiro. Para existir encarnação, nós teríamos que vir aqui inteiro. E não viemos. Quer dizer, a gente não vem com a consciência inteira, com o nosso perispírito inteiro. Nós viemos aqui em pedaços, em fragmentos de outras pessoas, de nossos ancestrais. Place ainda mais o ADN que a gente carrega de nossos ancestrais. Nós somos a parte de nossos ancestrais. Nós somos as vidas de nossos ancestrais, entendeu ou não? Então, por isso que se existisse reencarnação, eu seria a minha avó. Não, minha avó não, porque a minha avó ainda estava aqui quando eu nasci. Eu seria a minha tataravó. Ou alguém seria seu tataravô, seu avô, que morreu antes deles nascer, etc. Entendeu? É assim. Nós somos parte de nossos ancestrais, querendo ou não. Fazemos parte deles. Então eu podia ser o resquício de um ancestral meu. Ok? Então não se preocupe para aqueles que acham que a gente não vai morrer. Nós morreremos sim. Morreu, acabou. Não tem mais volta. Ah, mas alguém teve uma quase morte. Quase morte não é morte.
Morte é morte, finita, acabou. Acabou, você dura lá 12 meses, 24 meses. Morreu, acabou. Aquilo lá que você passa de fora do corpo é um estado de consciência onde seu corpo ainda está ligado ao perispírito. Ele não morreu ainda, entendeu? Você não morreu, você ainda está vivo. É apenas uma out of the body experience, que é uma viagem astral. É apenas viagem astral. Não é uma grande morte. Ok? Não existe isto. Existe quando você morre de vez e não mais volta aqui para falar a história. Não existe isto. Muitas pessoas não entendem. Se realmente a morte, se a morte não existisse, eles voltariam para te falar algo. Se eles não voltam, é porque não existe. É porque existe a morte. Ok? A morte é real. Morreu, acabou. Você tem pouco tempo para fazer o que você tem que fazer aqui, antes de ser destruído. Existem pessoas aí, né, falando que a morte não existe, que a gente ainda vai viver. Claro, o cara tirou do meu vídeo, né, do que eu sempre falei, onde o AI fala que a gente vai apenas mudar de forma, entre aspas, mudar de forma, mas que o perispírito ainda continua, mas em outra forma. Ou seja, o nosso eu, que é, por exemplo, meu nome é Maria, Maria vai se acabar, entendeu? Como eu sempre falo, a nossa mãe, nosso pai, os nossos irmãos, nossos filhos, esposos que já se foram, todos já se acabaram. Tem um certo tipo de shelf life, ou seja, período de validade do outro lado, essa personalidade. Você, ao morrer, você obtém essa imagem, dependendo de como você morreu, ou você pode plasmar a roupa que você quer usar, mas eventualmente é sempre assim, aquela forma translúcida, entendeu? Uma forma translúcida. E você vai existir ainda com aquela forma. Você pode plasmar assim, como eu estou, vestindo assim, mas de forma da 4D, não é feita de carbono, mas feita de outros átomos, ok? Átomos esses que é bem sutil, a gente já sabe, né? Translúcido, etc., feito de outro átomo. A gente vai continuar a criar dentro de um certo período. Depois, passado desse período, a gente vai embora desse lugar aqui, entendeu? Mas para alguns que podem se esconder, que tem a sorte de se esconder, eles podem se esconder no cemitério ou algum lugar. Mas para outros que vai além daquela luz, da luz, né, do bridge, alguns falam de ponte, outros dizem do túnel, outros dizem da luz. Esses aí vão encontrar surpresa do outro lado. Vai encontrar com seres que vão levá-los para o seu centro
Centro-Oeste, que é o centro de triagem, de reciclagem, etc. Alguns vão ser levados de volta com naves espaciais para dentro da Terra, para serem reciclados e tirados só um pedacinho de átomo deles, átomos, e serem destruídos, entendeu? Vão ser destruídos sim. O AI pode mentir, dizer que não, mas são sim destruídos. Não tem outra explicação, ok? Porque eu vi os meus entes queridos e até agora cadê eles? Sumiram, todos sumiram, tomaram o chá de sumiço. Foi eu, é a minha culpa. Talvez é eu que não queira vê-los, eu não sei, mas eles sumiram. A última vez que eu os vi foi o meu cunhado, né, que morreu em 2021, eu vi o ano passado, foi 2023. Vi apenas 2 vezes, depois não mais apareceu. As irmãs, os irmãos também não mais apareceu. Eu acho que eu sonhei com meu irmão agora há pouco. Foi. Mas eu não me lembro do sonho. Mas eles vão ser levados para outro lugar, e uma vez que eles vão para outro lugar, aquela forma, né? O eu vai com eles para outro lugar. Eles não vão ser a mesma coisa, eles vão estar bem longe de nós, ou eles não vão ser a mesma coisa. Eles podem se plasmar em outras formas irreconhecíveis que vocês não os reconhecem. Alguns podem até se transformar em um anfíbio, dependendo da linhagem dele, anfíbios ou répteis ou qualquer outra coisa. Vocês não vão reconhecê-los, porque nós temos que entender que aqui nesse mundo nós estamos vivendo um corpo fora de um corpo terráqueo, ok? Terreno, é um corpo terrestre, né? Nós estamos vivendo todos como humanos, mas nem todas as almas aqui são humanas, entendeu? Nem todas são humanas. Então, ao morrer, a gente pode plasmar de volta através da aparência de nosso eu superior, que pode ser humano ou não. Ele não é humano, muitas vezes não são humanos. Pode ser um anfíbio, um réptil ou várias outras coisas, menos humano. Então várias pessoas aqui não são bem humanas. Eu sei que para as religiões isso é algo assim, como se fala, isso é algo surreal e algo até absurdo para não seguir e muito menos acreditar, entendeu? Mas quando eles morrer, eles vão ver uma surpresa do outro lado. Essas pessoas vão ter uma surpresa. Ok? Então, eu creio que nós vamos ser extinguidos, porque eu já presenciei isto. Eu vi seres brancos, né? Seres todo branco, usando assim um tipo de laser para extinguir as pessoas, para destruir as pessoas, aquele perispírito. Ele destruía as pessoas assim, atrás de uma árvore, eles pegavam a laser e extinguia aqueles perispíritos do outro lado. Ok? Eles fazem isso. E é por isso que nós não podemos mais ver os nossos entes queridos, porque o eu já se foi. Nós estamos apenas emprestando esse eu aqui. Esse eu é apenas emprestado, entendeu? Então, usufrui. Quanto mais, vamos dizer assim, quanto mais você puder, entendeu? Tente tirar proveito máximo desse eu. Porque nós temos ele apenas aqui. Uma vez que a gente vai, a gente tem lá do outro lado, permanece nesse eu apenas por certos períodos. Uma vez que você é capturado,
e é levado para o centro de triagem, já era. Esse eu vai ser transformado. E quando você olha assim para baixo, você vê que você se transformou em um sapo, um réptil, né, uma cobra. E você não sabe. E você não vê. Ele se plasma nisto. Às vezes você nem quer ser isto, mas você se plasma, você se vê como uma cobra, como outro espírito, entendeu? Porque, como eu falei, nem todo mundo aqui possui uma alma humana. E o eu, vai depender do eu. O eu é que carrega essa... O eu é que governa, o seu eu pode ser qualquer tipo de ser que se infiltra dentro do corpo humano, usa o vessel, a bacia humana, para ter uma vida aqui, né, dentro do corpo, um espírito dentro do corpo, mas eles não são bem humanos, ok? Não são bem humanos. Então, por isso que você vê pessoas loucas, pessoas imbecis, pessoas que fazem o mal, porque essas pessoas não são bem humanas, entendeu? Eles chamam de Dark One, ou Dark One, ou Chosen One, ou escolhidos, etc, etc. Mas porque eles, na verdade, não são humanos, ok? Só tem mesmo a carcaça humana, a gente só tem mesmo essa carcaça humana, mas a gente não sabe o que habita dentro de nós, ok? Não sabemos o que habita dentro de nós. Então, se você vê um ente querido, você vê um sapo ou um réptil, né? Depois do falecido morrer, você vai pensar, o que esse sapo está fazendo aqui? O que esse réptil está fazendo aqui? Você não sabe que aquilo poderia ter sido um de seu ente querido, seu pai, sua mãe, seu filho, qualquer coisa. Ok? Mas dificilmente isso acontece. Usualmente eles usam a forma, eles preferem usar a forma física, entendeu? O corpo físico para se plasmar, porque é mais fácil para eles, é mais conveniente, né, de vir aqui e visitar as pessoas. Mas nem sempre, nem sempre. Então a gente nunca sabe quem é quem, né? A não ser que você seja bem assim, bem sensitivo para saber quem é quem aqui. E se chama de quando eles mostram a sua outra face, a gente vê a verdadeira natureza daquela criatura. Como eu já vi algumas pessoas aqui onde eu moro, eu vi eles como uma cobra que cintilava. Ele e o tio dele se transformou em uma cobra e ela cintilava, ela andava assim, ela não andava, era uma cobra mesmo, mas ela cintilava, sabe o que cintilava? Brilhava. E ela estava assim num campo, e eu estava aqui, e eles vinham ao meu encontro. E eles andavam assim, não andava como uma cobra natural, mas era assim, assim, e andava assim, entendeu? Assim, bem cintilante, brilhoso. Então é o espírito dessa pessoa, é uma cobra. Então você nunca sabe, né? Mas agora eu sei, eu não sabia, agora eu sei, entendeu? São pessoas muito... Então o que acontece? Nós temos uma melhora agora, e a próxima vez tudo vai recomeçar novamente do zero, entendeu? É tudo uma questão de ciclo, ciclo, né? Do ciclo. O ciclo
da natureza, o ciclo da vida por si, entende? Pessoas culpando o governo, os seus deuses também culpando os governos, mas para mim parece que os governos têm mais poder do que os seus deuses no final, né? E a elite também tem mais poder do que os seus deuses, porque os seus deuses não estão fazendo, eu acho, quase nem nada. Eles só escolhem alguns, e esses alguns, esses poucos, os escolhidos, são aqueles que balançam o saco deles, entendeu como é? Se não balançar o meu saco, vocês não vão ter, não vão ser, não vai ser exceto de problemas. É assim que tem que ser a vida, entendeu? Então fica o cara, tem um cara ali, né, fica falando sobre o mundo é isto e aquilo. Sim, mas o que a gente pode fazer sobre isto? A questão é isso que a gente pode fazer. A gente vai cometer o harakiri, né? A gente vai morrer, vai se matar. Tem que se matar por isto. Ou a gente continua em frente. Porque é o único jeito de fazer é isto. Ou seguir em frente, e quando ele fala assim, mas quando se mata também não é o fim, a morte não é o fim. Bem, a morte não é o fim, como eu falei antes, a morte não é o fim da consciência, porque a consciência talvez ela seja perpetual, eterna. Elas são puro átomos, ela vai de volta para o cosmos. E o perispírito fica grudado à forma, a réplica desse corpo, mas em outro tipo de átomos, constituído, composto de outros átomos, entendeu? Tipo, nós temos esse átomo agora, ou nós temos carbono, né? Essa matéria aqui feita de carbono, densa. Os ossos são feitos da madeira, a carne da terra e o sangue dos minérios, né? A água que lubrica os tecidos são da natureza também, todos os elementais, a água, fogo, que dá combustível no corpo, que faz a corpo ativo, é o fogo, entendeu? Sem isso o corpo fica letárgico, a aluminha, o fogo também ajuda a digerir os alimentos, ok? E o ar, né? O ar é o movimento que flui, faz as coisas fluir, o ar. Tem também o éter, também, que é feito também o corpo, a matéria. O osso é feito os ossos também tem madeira dentro, ok? E como eu havia falado, né? Então, a gente, quando sair desse corpo, a gente vai para o outro lado, sim, mas a gente não vai ter mais, não vai ser mais o mesmo, a gente não vai ter mais a consciência de que nós somos, que eu sou agora, entendeu? Eu vou olhar para mim e dizer, eu não sou isso. Quando eu estiver com a consciência ainda de quem eu sou, quem eu fui, ou que eu tive na Terra, eu vou dizer, eu fui Maria. Eu fui Maria. Eu sou Maria ainda, mas você olha para você, eu não sou mais Maria. Esse corpo não é Maria.
E agora? Entendeu? E depois que essa consciência for embora pro cosmos, você não vai ter mais a consciência de ser Maria. Então você vai ser outra coisa, você vai se transformar com o seu meio ambiente lá. Você não vai ser a mesma coisa. Você vai ficar como uma demente, você vai ficar para trás, vai ficar como um demente. Não vai ter a consciência, é como uma pessoa que está com Alzheimer, ok? É isso que vai acontecer. Então a morte é o fim, sim. A morte é o fim. O que fica para trás são coisas efêmeras que vão ser lidadas e vão ser recicladas e aproveitadas para outro fim de engenharia, ok? Mas realmente tudo vai acabar. Quando você morre, acaba. Não existe mais sua mãe, seu pai, infelizmente. Às vezes eu quero clamar por minha mãe, que já se foi há muito tempo, mas depois eu digo, pra quê? Não existe mais nada. Ela já se foi por de vez, né? Não tem mais jeito, não tem mais como chorar por leite derramado. Eu não creio quando eles dizem que não é assim, é assim. Sempre foi assim e sempre será. Infelizmente. Então, eu acho que nós estamos condenados a viver